Bacana, pessoal. Vejam bem, então. Para encerrar o nosso trabalho do Hegel, o que a gente tem que observar? Para ele, tudo na natureza, na sociedade, nos estudos, na análise humana, tudo se desenvolve a partir desse processo aqui, certo? E dá para ver bem isso quando a gente observa aquilo que eu falei antes sobre ele, aquela questão da ideia, natureza e o espírito. Espírito subjetivo, espírito objetivo e absoluto. Tudo para ele se desenvolve dessa maneira, nessas três etapas. A primeira etapa é que ele chama de tese, que é o primeiro momento, é o momento vigente, é o que estava no domínio já quando a gente começou a analisar aquela situação. O segundo momento, ele chama de antítese, que a gente pode observar, ó, é uma antitese. É um segundo momento que se apresenta como algo oposto a esse vigente, que era o primeiro, ok? E aí existe um diálogo aqui entre esses dois, um confronto. E aí, ó, é isso, por isso que essa matéria aqui nós chamamos de dialética, ou seja, vem do diálogo do Hegel, ou para ficar mais bonito, hegeliana. Ok? Aí, a partir do confronto de ideias entre esses dois primeiros, surge algo novo, surge a síntese. Eu vou repetir aqui a brincadeirinha com as mãos, porque é bem claro, ajuda a gente a entender. A tese e a antítese, elas vão entrando em confrontos de ideias. Justamente por elas serem opostas e serem igualmente fortes, cada batida que dá, ela vai se abrindo um pouco, viu? Começa fechada, ela vai se abrindo. E nisso que se abre, você perde um pouco de coisas, até que, pá, vira uma coisa só, beleza? Então a síntese é a união dessas ideias, a partir do confronto. E por que a dialética hegeliana é o ponto mais importante, speaking Italian, do... Brincadeira, tá? Eu tô falando brincadeira porque tem um baixista italiano que eu sigo que eu assisto, cujos vídeos eu assisto no YouTube, que foi acusado de racismo, porque ele fez uma brincadeira assim, tocando baixo em italiano, né? Tinha um baixo e ele com a mão assim. E aí acusaram ele de racista, preconceituoso, não sei o quê. Aí ele falou, eu sou italiano, dá licença. Mas enfim. Aí o que acontece? Por que essa parte eu diria que é a mais importante do trabalho do Hegel, para a gente ver? Porque foi essa dialética dele que influenciou o famoso Karl Marx, certo? O Marx foi absolutamente influenciado por isso. Estudando Hegel, que Marx chegou à definição da luta de classes, duas classes, sacou? A classe vigente, a classe que está no controle quando a gente começa a observar, é a burguesia para o Marx, certo? A classe que é uma anti, ou seja, é o oposto dessa classe, é o proletariado, são os trabalhadores, certo? E o confronto entre as duas vai fazer surgir algo novo, que seria o socialismo, beleza? Só que o confronto proposto pelo Marx é um confronto de fato, né? Um confronto armado e tal, embora muita gente não comente essa parte. Tudo começa com a greve, né? Com a tentativa de conversa, mas aí é óbvio que a burguesia não vai querer conversar, porque não vai querer perder dinheiro, a burguesia se preocupa com o lucro, certo? E aí começam as greves, a invasão das fábricas, das indústrias, das fábricas, o termo correto é fábrica, para esse assunto. Embora a indústria não seja errada, mas enfim. E aí começa a invasão, e aí os trabalhadores impedem aqueles, mesmo que queiram, de trabalhar. Só que aí tem um problema nessa situação. Tem um outro ponto aqui que Marx considera e fala depois. A gente vai ver quando falar de Marx, que é o Estado. O Estado, na visão do Marx, deveria, né, o Estado que deveria agir para o bem comum de todos, ele está a serviço da burguesia, porque a burguesia pode gerar coisas interessantes para o Estado e para os representantes do Estado, né? Então, com o Estado do seu lado, o que a burguesia tem a seu favor quando o proletariado, os trabalhadores, né, invadem e paralisam as fábricas? A burguesia tem a polícia, que é representante do Estado ao seu lado, né? Então essa briga fica complicada e no final das contas os trabalhadores têm que se defender e tal, mas enfim.
Eu costumo dizer que eu admiro muito, muitíssimo mesmo o Marx quando ele faz a análise do problema de uma sociedade desigual. Eu costumo dizer até que parece que ele tinha uma bola de cristal que mostrava para ele a realidade do Brasil. Essa questão do Estado que trabalha para os benefícios daqueles que podem fazer algo por ele, né? Ou seja, o Estado não trabalha para o bem de todos, trabalha para alguns, né? Então, e é uma questão de corrupção, certo? De desigualdade de oportunidades, desigualdade de distribuição de renda. Mas enfim, aí eu já entrei demais no Marx. Essa é a base da dialética do nosso amigo Hegel. E assim a gente encerra o idealismo alemão. Bacana.